Ô minhas filhas, sentem aqui que eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não vão acreditar. Vem, vem, chega mais perto. Essa história que eu vou contar é um caso sério da minha vida. Eu tô aqui há 40 anos casada com meu Antônio, né? Achando que conhecia meu marido que nem a palma da minha mão. Mas aí, Jesus, vocês não sabem o que eu descobri sobre esse homem. Eu que achava que ele era um santo, que todo domingo ia certinho na igreja do pastor Benedito lá embaixo. Ai, que vergonha, gente. Que vergonha mesmo. Eu tô aqui na minha cadeira de balanço, tomando meu cafezinho, lembrando de tudo o que aconteceu. Vocês sabem que eu sempre fui uma mulher de fé, né? Sempre acreditei em Deus, sempre rezei, mas o Antônio, ele era diferente. Ele não ligava muito para essas coisas de igreja. Era um homem bom, trabalhador, mas não era de rezar, não. Aí um dia, minhas filhas, ele chegou em casa dizendo que queria mudar de vida, que ia virar crente, que ia para a igreja todo domingo. Eu quase caí para trás. Meu Antônio querendo ir para a igreja? Eu não acreditei. Achei que ele estava com febre, que estava doente. Antônio, você tá bem? Bateu a cabeça em algum lugar? Eu falei para ele rindo. Mas ele estava sério, gente. Sério mesmo. Tô bem sim, Conceição. Só quero mudar de vida. Tô cansado dessa vida que eu levo. Quero conhecer Jesus. Ai, meu coração ficou quentinho na hora. Sempre foi meu sonho ter um marido temente a Deus, que fosse para a igreja comigo, que rezasse junto. Eu abracei ele, dei um beijo na testa e falei: que bom, meu velho, que notícia boa você tá me dando. No primeiro domingo, gente, eu acordei mais cedo que ele. Preparei um café especial, passei a melhor camisa dele, aquela branca que eu guardava para as ocasiões especiais. Até a Bíblia que a gente ganhou de casamento e estava juntando poeira, eu tirei da estante e limpei bem limpinha. Quando ele saiu de casa, todo arrumadinho, com a Bíblia debaixo do braço, eu fiquei na porta acenando, com lágrima nos olhos. Vai com Deus, meu amor. Manda um abraço pro pastor Benedito, eu falei. E ele sorriu, me deu um beijo e saiu. Naquele dia, eu fiquei em casa arrumando tudo, preparando uma comida especial pro almoço, cantando o hino feliz da vida. Aleluia, meu marido agora é crente. Deus ouviu minhas orações. Eu ficava falando sozinha, toda boba. Quando o Antônio voltou, ele estava com uma cara tão boa, tão serena. Falou que o culto tinha sido lindo, que o pastor tinha falado sobre arrependimento, sobre começar vida nova. Me contou dos hinos que cantaram, das pessoas que conheceu. Eu só faltava explodir de felicidade, gente. Na segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz foi ir na casa da Dona Rosa, minha vizinha, contar a novidade. Rosa, você não vai acreditar. Meu Antônio virou crente. Foi na igreja ontem, todo arrumadinho. Você precisa ver como ele voltou diferente, com o olho brilhando. A Rosa ficou toda feliz por mim. Que bênção, Conceição. Você viu? Deus atende nossas orações. Quanto tempo você pediu por isso? Eu falei: anos e anos, Rosa. Anos pedindo para Deus tocar no coração dele. E assim foi, minhas filhas. Todo domingo a mesma coisa. Eu acordava cedo, preparava tudo com carinho, ele ia para a igreja todo bonito, voltava contando as coisas do culto. Às vezes, até trazia folheto, livrinho, essas coisas de igreja. Eu ficava tão orgulhosa. Quando passava na rua, as vizinhas falavam: Ei, Conceição, seu marido agora é crente, né? Que bênção! Marido convertido é uma joia rara. E eu, toda boba, balançava a cabeça. É sim, graças a Deus, Deus mudou o meu marido. A Dona Maria, lá da padaria, uma vez me falou: Conceição, você é uma mulher de sorte. Queria que meu marido fosse que nem o seu, um homem de Deus. Ai, gente, eu me sentia nas nuvens. Imaginem só. Depois de tantos anos de casamento, meu Antônio tinha mudado, tinha encontrado Jesus. Era um milagre na minha vida. Ele até parou de beber, sabia? Antes ele tomava umas pingas no bar do seu João, mas depois que se converteu, entre aspas, né, vocês já vão entender, ele parou. Não botava mais um pingo de álcool na boca. Eu pensava: que bênção, meu marido virou outro homem. Até que um dia, ai meu Deus do céu, até que um dia eu descobri a verdade. E foi a coisa mais dolorida da minha vida, viu? Todo domingo eu dava dinheiro pro Antônio levar para a igreja. Toma, meu amor, para você dar de oferta, eu falava. E ele agradecia, botava no bolso, ia todo feliz.
Eu juntava aquele dinheirinho durante a semana, tirava do que eu economizava nas compras, porque oferta para a igreja é sagrado, né? Teve um domingo que ele esqueceu o lenço. Saiu e esqueceu o lenço em cima da mesa. Aí eu pensei, deixa eu levar o lenço para ele. Vai que ele precisa na igreja. Eu me arrumei rapidinho e saí atrás dele. Pensei que ia encontrar ele no caminho ou na porta da igreja. Mas quando eu cheguei na igreja, cadê meu Antônio? Não estava lá. Eu perguntei pro porteiro. Moço, você viu o seu Antônio? Meu marido, um senhor de cabelo branco que vem todo domingo? E o moço olhou para mim com uma cara estranha. Dona, não conheço nenhum seu Antônio não. Tenho certeza que não vem nenhum senhor assim aqui todo domingo. Meu coração gelou na hora, gente. Gelou. Eu pensei, será que ele está indo em outra igreja? Será que eu entendi errado? Mas não tinha outra igreja por perto. Só a do pastor Benedito mesmo. Aquele dia eu voltei para casa confusa. Não falei nada quando ele chegou, mas fiquei observando. E ele, como sempre, contou do culto, falou do pastor, inventou tudo. Tudo mentira. Mas, gente, quando eu descobri onde ele estava indo de verdade, onde meu marido passava essas horas todas que eu achava que ele estava na presença do Senhor, ai, meu Deus do céu, eu quase morri do coração. Vocês não vão acreditar no que esse homem estava fazendo comigo. Não vão acreditar mesmo. Deixa eu contar desde o começo, porque vocês precisam entender como é que foi. Sabe, minhas filhas, para mim rezar e orar é tudo a mesma coisa, viu? A gente aqui na comunidade não fica com essa frescura de palavras difíceis. Quando eu tô falando com Deus, tanto faz se eu tô rezando, orando, clamando, o importante é que Ele me escuta. Eu falo do meu jeito simples, e Deus entende, né? Porque Deus não tá preocupado se a gente fala bonito ou não. Ele olha pro coração da gente. E o meu Antônio, gente, ele sempre foi meio bagunceiro, sabe como é que é? Bebia suas cachaças no bar do seu João, fumava seu cigarro, ficava até tarde na rua conversando com os amigos. Não era homem ruim, não. Trabalhador, nunca deixou faltar nada em casa. Mas era meio largado mesmo, vocês sabem como é. Quando a gente casou, lá nos anos 70, ele já era assim. Eu era nova, bobinha, achava que ia mudar ele. Todas as mulheres acham isso, né? Que vão casar e transformar o marido. Mas não é assim que funciona, não. Homem, a gente não muda, minhas filhas. Ou ele muda sozinho, ou não muda nunca. E eu, boba, ficava rezando todo dia pedindo para Deus: Senhor, muda meu marido. Faz ele virar um homem de família, um homem que goste de igreja igual eu. De joelho ali do lado da cama, com meu terço na mão. Não importava se eu estava rezando ou orando, como eu disse, para mim é tudo a mesma coisa. O que importa é a fé no coração. Meu Antônio trabalhava na construção, sabe? Pedreiro. Saía de casa às 5 da manhã, voltava às 7 da noite, todo sujo de cimento, cansado. Eu entendia que ele quisesse relaxar, tomar uma cervejinha. Mas às vezes ele exagerava, né? Chegava tarde, cambaleando, com cheiro de cachaça. Eu não gostava, mas aguentava calada. É a cruz que Deus me deu para carregar, eu pensava. Nos fins de semana, então, era difícil. Ele acordava, tomava café e logo falava: vou ali no João jogar uma sinuquinha. E só voltava de noite, já alegre. Enquanto isso, eu ficava em casa, cuidando da casa, rezando, orando, tanto faz o nome, né? Pedindo para Deus ter misericórdia. As vizinhas me diziam: Conceição, você é muito mole com esse homem. Tem que botar moral. Tem que dar um ultimato. Mas eu não sou dessas mulheres bravas, não. Sou mais da paz. Prefiro entregar nas mãos de Deus. E foi o que eu fiz por anos e anos. Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Sei que o Senhor já fez milagre maior que esse. Se for da sua vontade, muda o coração do meu marido. Faz ele virar um homem de Deus. Eu rezava, ou orava, como vocês preferirem chamar, todo santo dia. De manhã quando acordava, de noite antes de dormir. Falava com Deus do meu jeito simples, como tô falando com vocês aqui agora. Até que um dia, minhas filhas, parecia que minha reza, minha oração foi atendida. Era uma segunda-feira de manhã. O Antônio tinha bebido muito no domingo, estava com uma ressaca daquelas, mas mesmo assim se levantou, tomou seu café e ia saindo para trabalhar.
Só que antes de sair, ele parou na porta e me olhou com uma cara diferente, séria, pensativa. Que foi, Antônio? Esqueceu alguma coisa? E ele falou: Conceição, sabe o que eu estava pensando? Eu tive um sonho essa noite. Sonhei com minha mãe, que Deus a tenha. Ela estava me dizendo que eu precisava mudar de vida. Eu fiquei surpresa. O Antônio nunca falava da mãe dele, que já tinha morrido fazia anos. É mesmo, Antônio? E você vai fazer o quê? Tô pensando em ir na igreja. Aquela lá embaixo do pastor Benedito. Dizem que ele ajuda gente que nem eu. Gente, eu quase caí para trás. Meu Antônio querendo ir na igreja? Será que eu estava sonhando? Belisquei meu braço para ver se era verdade mesmo. Você tá falando sério, Antônio? Tô sim, Conceição. Já tô cansado dessa vida. Bebendo, jogando dinheiro fora. Quero mudar. Domingo que vem vou nessa igreja aí. Eu não sabia se ria ou se chorava. Era a resposta de todas as minhas rezas, de todas as minhas orações. Deus tinha escutado meu clamor, do jeito dele, no tempo dele. Que bom, Antônio. Que notícia boa você tá me dando. Ele saiu para trabalhar e eu fiquei em casa, pulando que nem menina. Acendi uma vela, agradeci a Deus com lágrimas nos olhos. Obrigada, Senhor. O Senhor ouviu minhas orações, minhas rezas. O Senhor é fiel. Naquela semana, eu contei para todo mundo. Para as vizinhas, para a moça da padaria, para a senhora do mercadinho. Gente, meu marido vai para a igreja domingo. Ele mesmo que decidiu. Foi Deus que tocou no coração dele. Todo mundo ficava feliz por mim, me dava parabéns, dizia que era um milagre. E eu achava mesmo que era. Chegou o domingo e eu acordei cedinho, com o coração batendo forte. Será que ele ia mesmo? Ou será que tinha mudado de ideia? Mas não. O Antônio levantou, tomou banho demorado, pediu a camisa boa. Conceição, onde está minha camisa branca? Aquela de botão? Eu corri para arrumar ele. Peguei a camisa, passei de novo mesmo já estando passada, só para garantir. Peguei a calça boa, o sapato. Até a Bíblia velha, que estava na estante juntando poeira, eu peguei e entreguei para ele. Toma, Antônio, leva a Bíblia. Ele pegou meio sem jeito, olhou para o livro como se nunca tivesse visto, mas botou embaixo do braço, me deu um beijo e saiu. Eu fiquei na porta, acenando, com o coração cheio de esperança. Vai com Deus, meu amor. E ele foi. E quando voltou, umas 2 horas depois, parecia outro homem. Tava com um sorriso no rosto, uma paz no olhar. Como foi, Antônio? Foi bom, Conceição. O pastor falou umas coisas que pareciam que eram para mim. Sobre começar de novo. Sobre Deus dar outra chance. Eu fiquei tão feliz, tão emocionada. Naquele dia eu fiz uma comida especial, botei a toalha bonita na mesa, abri o refrigerante. Era dia de festa. E foi assim todo domingo. Ele ia pra igreja, entre aspas, né? Porque agora vocês já sabem que não era verdade. E voltava contando as coisas do culto, os hinos que tinha cantado, a pregação do pastor. E eu, boba, acreditando em tudo. Feliz da vida que meu marido tinha virado crente. Falava para todo mundo. Meu Antônio agora é temente a Deus. Ele vai todo domingo na igreja. Mudou completamente. As vizinhas todas me invejavam. Queriam que os maridos delas fossem iguaizinhos ao meu. Ai, Conceição, você tem sorte. Meu marido não quer nem saber de igreja. É porque você tem que rezar muito, minha filha. Orar sem parar, que nem eu fiz. E eu estava tão feliz, tão orgulhosa. Falava para todo mundo. Meu marido agora é crente. Deus mudou meu marido. Ai, se eu soubesse o que ele estava fazendo de verdade, eu tinha morrido de vergonha ali mesmo. Todo domingo era a mesma coisa, meninas. Ele acordava cedo, umas 7 da manhã, tomava banho demorado, botava a camisa social que eu passava no sábado à noite, a calça boa, o sapato que eu engraxava. Pegava a Bíblia que a gente tinha ganhado de casamento e nunca tinha aberto. Ai, como eu ficava feliz vendo aquilo. Deixa eu contar para vocês como era direitinho. No sábado à noite, eu já começava a preparar tudo. Passava a camisa dele com muito carinho, dobrando certinho para não amassar. A calça também. Deixava pendurada para não fazer dobra. Até o sapato eu limpava e engraxava. Deixava brilhando que nem espelho.
É pro meu marido ir bonito pra casa do Senhor, eu pensava, toda orgulhosa. De noite eu mal conseguia dormir de tanta ansiedade. Ficava pensando, amanhã meu marido vai na igreja de novo, que bênção! E rezava, agradecendo a Deus pela mudança na minha vida. No domingo, eu acordava primeiro que ele. Lá pelas 6 da manhã, eu já estava de pé, preparando o café. Fazia um café fresquinho, daqueles cheirosos, às vezes até um bolo, ou comprava pão quentinho na padaria. Queria que ele comesse bem antes de ir para o culto. Quando o Antônio acordava, eu já estava com tudo pronto. A mesa posta, a roupa separada, o café passado. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Quer um cafezinho? Ele espreguiçava, sorria, vinha para a cozinha. A gente tomava café junto, conversando. Ele perguntava que horas era o almoço, falava que ia voltar com fome da igreja. E eu toda boba, já planejando o que ia fazer de especial naquele dia. Depois do café, ele ia tomar banho. Um banho demorado, gente. Parecia que estava lavando até a alma. Saía cheiroso, com o cabelo penteado. Eu já estava com a roupa dele separada em cima da cama. Essa camisa tá boa, Antônio? Quer que eu pegue outra? Não, essa tá ótima, Conceição. Você capricha muito. Eu ajudava ele a se vestir, abotoava a camisa, ajeitava o colarinho. Era quase como arrumar um filho para a escola, sabe? Eu sentia tanto orgulho, tanta felicidade. Quer que eu passe um perfume em você, Antônio? Pode passar, Conceição, mas pouco, viu? Na igreja não pode chegar muito perfumado. E eu pegava aquela colônia que a gente só usava em ocasião especial, passava de levinho nele. Pronto. Meu marido estava um príncipe. Aí eu pegava a Bíblia na estante, limpava a capa com um paninho e entregava para ele. Toma, meu amor. Sua Bíblia. Ele pegava meio sem jeito, mas colocava embaixo do braço, como se fosse um pastor mesmo. Eu admirava aquela cena, achando a coisa mais linda do mundo. Na porta de casa, a despedida era sempre a mesma. Vai com Deus, meu amor. Dá um abraço no pastor Benedito por mim. Fala que eu mando lembranças. Pode deixar minha vida. Vou orar por você também. E ele saía, todo bonito, caminhando pela rua. Eu ficava na porta até perder ele de vista, com o coração quentinho, feliz da vida. Enquanto ele estava fora, eu aproveitava para arrumar a casa, preparar o almoço de domingo. Sempre fazia algo especial. Uma galinha caipira, um feijão temperado, uma sobremesa gostosa. Afinal, domingo é dia de festa, né? E eu ficava cantando enquanto cozinhava. Cantava os hinos que eu conhecia, feliz da vida. De vez em quando, olhava o relógio, calculando quanto tempo faltava para o meu marido voltar. Ele deve estar ouvindo a pregação agora, eu pensava. Deve estar cantando junto com a igreja. E me sentia a mulher mais abençoada do mundo por ter um marido convertido, um homem de Deus. Lá pelas 11 e pouco, eu começava a ficar ansiosa. Já tá quase na hora dele voltar. Dava os últimos retoques na comida, arrumava a mesa com a toalha de domingo, os pratos bons. E quando eu ouvia a porta se abrindo, meu coração disparava. Chegou meu crente, eu pensava, toda feliz. O Antônio entrava com aquela cara de santo, sabe? Uma expressão serena, tranquila, como se tivesse mesmo passado a manhã na presença de Deus. Oi, minha vida, cheguei. Eu corria para abraçar ele, para sentir o cheirinho de igreja que eu imaginava que ele trazia. Como foi o culto hoje, Antônio? E aí ele começava a contar. Falava do pastor, da pregação, dos hinos. Tudo inventado, claro, mas eu não sabia disso na época. Eu acreditava em cada palavra. Hoje o pastor falou sobre perdão, Conceição. Falou que Deus perdoa todos os nossos pecados quando a gente se arrepende de verdade. Que lindo, Antônio! E cantaram quais hinos? Cantamos aquele que você gosta. Como é mesmo? Ah, Segura na Mão de Deus. E mais alguns que eu não lembro o nome. Eu ficava toda emocionada, imaginando meu marido lá na igreja, cantando, orando, se transformando num homem melhor. E o pastor Benedito? Mandou lembranças para mim? Mandou sim. Falou para você ir no culto de quarta-feira. Tem uma reunião só de mulheres. A gente sentava para almoçar e eu fazia ele orar, agradecer pela comida. No começo ele não sabia direito, ficava sem jeito, mas depois foi aprendendo.
Fazia uma oração simples, agradecendo o alimento. E eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo. Durante o almoço, eu só queria saber da igreja. Perguntava quem ele tinha encontrado lá, o que mais o pastor tinha falado, se tinha gente nova no culto. O seu Manuel estava lá hoje, Conceição. Mandou um abraço para você. A dona Lourdes também foi? Aquela que teve problema de saúde? Foi sim, já tá boa, graças a Deus. Tava lá com a filha. Tudo mentira, gente. Tudo inventado na cabeça dele. Mas eu acreditava em cada palavra. Até dava graças a Deus pela melhora da dona Lourdes, que nem estava doente de verdade. Depois do almoço, a gente ficava em casa, descansando. Às vezes o Antônio pegava a Bíblia, fingia que estava lendo. Eu ficava toda emocionada vendo aquilo. Meu marido agora gosta de ler a palavra de Deus. Eu pensava orgulhosa. No meio da tarde, às vezes passava alguma vizinha para tomar um café, conversar um pouco. E eu não perdia a oportunidade de contar como meu marido tinha se convertido, como ia na igreja todo domingo. É um milagre, gente. O Antônio agora é outro homem. Não bebe mais, não fica mais na rua até tarde. Todo domingo tá lá na igreja do pastor Benedito. As vizinhas ficavam admiradas. Diziam que eu tinha muita sorte. E eu, boba, achando que tinha mesmo. Achando que Deus tinha feito um milagre na minha vida. À noite, antes de dormir, a gente até orava junto. Eu puxava a oração e o Antônio repetia, meio sem jeito. Eu agradecia a Deus pelo marido maravilhoso que eu tinha, pelo milagre que ele tinha feito na nossa vida. Obrigada, Senhor, pelo meu marido. Obrigada por ter mudado o coração dele, por ter feito dele um homem de fé. E eu, boba, acreditando em tudo. Até guardava dinheiro para dar oferta para ele levar na igreja. Imaginem só, eu dando dinheiro pensando que era para a casa de Deus. Até que um dia a dona Rosa veio aqui em casa com uma cara muito estranha, muito esquisita mesmo. A dona Rosa, vocês conhecem, né? Aquela que mora ali na Casa Azul, que sabe de tudo o que acontece na comunidade. Não passa nenhuma mosca aqui que ela não fique sabendo. Ela chegou aqui numa segunda-feira de manhã, meio sem graça, mexendo na bolsa, olhando para o chão. Eu logo vi que tinha alguma coisa errada. Normalmente a Rosa chegava já gritando da calçada. Conceição, ô Conceição, tá em casa, mulher? Entrava falando alto, contando as novidades, querendo saber de tudo. Mas naquele dia não. Ela bateu na porta devagarinho, como se não quisesse fazer barulho. Quando eu abri e vi ela ali, toda sem jeito, logo estranhei. Rosa? Que foi, mulher? Aconteceu alguma coisa? Conceição, posso entrar? Ela falou baixinho, quase sussurrando. Gente, aquilo me deu um frio na barriga. A Rosa pedir licença para entrar? Nunca! Ela entra aqui como se fosse a casa dela mesmo, pega café sozinha, mexe nas minhas plantas. Pedir licença não era do feitio dela. Claro, Rosa, entra. Quer um cafezinho? Ela balançou a cabeça que não, outra coisa estranha. A Rosa nunca recusa café. Ela entrou, sentou na ponta do sofá, ficou mexendo na bolsa, ajeitando a roupa. Parecia que não sabia por onde começar. Como tá a família, Rosa? Tudo bem? Tá sim. E a sua? Tudo bem, graças a Deus. O Antônio foi trabalhar cedo hoje. Saiu feliz, já faz tempo que ele anda mais feliz, depois que começou a ir na igreja, sabe? Quando eu falei isso, a Rosa deu um suspiro tão fundo, tão triste, que eu gelei. Que foi, Rosa? Que cara é essa? Nada não, Conceição. É que, como tá o tempo, né? Parece que vai chover. Gente, ela veio na minha casa numa segunda-feira de manhã para falar do tempo? Aí eu soube que tinha alguma coisa muito errada mesmo. Rosa, deixa de enrolar. O que você veio me falar? Tá com essa cara estranha, pedindo licença para entrar, recusando café. Desembucha logo, mulher. Ela respirou fundo. Olhou para os lados como se estivesse checando se tinha mais alguém em casa, e então falou bem baixinho. É sobre o Antônio, Conceição. Meu coração deu um pulo. Sobre o Antônio? O que poderia ser? Será que tinha acontecido alguma coisa com ele? Um acidente no trabalho? Que aconteceu? Ele tá bem? Fala logo, Rosa, pelo amor de Deus. Ele tá bem, Conceição. Não se preocupa.
É que é difícil falar isso. Fala logo, mulher. Tá me deixando nervosa. Ela respirou fundo de novo, juntou coragem e falou. Ontem eu vi o Antônio num lugar que não era a igreja. Eu fiquei olhando para ela sem entender direito. Como assim, Rosa? Ontem era domingo, o Antônio foi para a igreja como sempre. Não, Conceição, ele não foi para a igreja. Pelo menos não para a igreja do pastor Benedito. Eu comecei a ficar irritada. Quem era ela para dizer onde meu marido tinha ido ou deixado de ir? Claro que foi, Rosa. Ele saiu daqui todo arrumado, com a Bíblia debaixo do braço. Foi para a igreja, sim. Conceição, me escuta. Eu estava indo na casa da minha irmã, lá do outro lado da comunidade. Eu passei pela rua de trás, aquela que vai dar na casa do Zé do Bar. Quando ela falou Zé do Bar, meu estômago embrulhou. Todo mundo sabe quem é o Zé do Bar. Ele tem um bar pequenininho, mas todo mundo sabe que o que ele vende mesmo não é bebida. É droga. Ele é o traficante aqui da comunidade. Que história é essa, Rosa? O que meu marido tem a ver com o Zé do Bar? Eu vi o Antônio entrando na casa dele, Conceição. Entrando na casa do Zé. Minha primeira reação foi de raiva. Quem ela pensava que era para falar uma coisa dessas do meu marido? Que absurdo, Rosa! Meu marido é um homem de Deus agora. Ele estava na igreja ontem como todos os domingos. Conceição, eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Era o Antônio, sim, com a mesma roupa que você descreve, até com a Bíblia debaixo do braço. Mas ele não entrou na igreja. Ele entrou na casa do Zé do Bar. Eu levantei do sofá indignada. Queria que ela fosse embora, que levasse aquela mentira horrível com ela. Você tá maluca, Rosa? Viu errado. Meu marido nunca faria uma coisa dessas. Ele é crente agora, vai na igreja todo domingo. A Rosa também levantou, mas não parecia brava comigo. Parecia triste, como se realmente estivesse sentindo muito por ter que me contar aquilo. Conceição, eu sou sua amiga. Você acha que eu viria aqui te contar uma coisa dessas se não tivesse certeza? Eu vi, mulher. Era o Antônio, sim. Sai da minha casa, Rosa. Eu não quero ouvir essas mentiras. Meu marido é um homem de bem, um homem de Deus. Ela pegou a bolsa, foi andando devagar até a porta. Antes de sair, olhou para mim com aqueles olhos tristes de novo. Eu só tô te contando porque me preocupo com você, Conceição. Você é minha amiga há tantos anos. Se fosse mentira, eu não viria aqui te deixar assim. E saiu, fechando a porta devagar. Eu fiquei parada no meio da sala, tremendo de raiva. Como ela podia inventar uma história dessas sobre o meu Antônio? Justo agora que ele tinha mudado, que tinha encontrado Jesus, era inveja, só podia ser. Inveja, porque o marido dela continuava o mesmo beberrão de sempre, enquanto o meu tinha se convertido. Mas aí, minhas filhas, uma vozinha dentro de mim começou a falar. E se for verdade? E se o Antônio realmente não tá indo para a igreja? E se ele tá me enganando esse tempo todo? Não, não pode ser, eu falava sozinha, andando pela casa. O Antônio tá diferente, tá mais calmo, mais carinhoso. Ele conta tudo do culto quando volta, sabe os hinos, o que o pastor falou. Mas aquela vozinha não calava. Ele pode estar inventando tudo isso, Conceição. Como você pode ter certeza se você nunca foi no culto com ele? E assim passei o dia inteiro, brigando com aquela voz dentro da minha cabeça. De um lado, a certeza de que meu marido tinha mudado, tinha se convertido. Do outro, a dúvida que a Rosa tinha plantado. Quando o Antônio chegou do trabalho naquele dia, eu olhei bem para a cara dele, procurando algum sinal. Alguma coisa que mostrasse que a Rosa estava mentindo ou que estava falando a verdade. Oi, minha vida. Como foi o dia? Ele me deu um beijo na testa, como sempre. Foi tomar banho, jantar. Tudo normal. Mas agora eu estava com o olho mais atento, reparando em cada detalhe. Durante a semana, fiquei observando. Reparei que às vezes ele sumia com dinheiro que eu nem sabia de onde vinha. Notei que alguns domingos ele voltava com um cheiro estranho, diferente de igreja. Percebi que as histórias que ele contava sobre o culto às vezes não batiam. Numa semana o pastor Benedito tinha falado sobre um assunto. Na outra, ele dizia que nunca tinha tocado naquele tema. E a dúvida foi crescendo dentro de mim. A Rosa podia ser fofoqueira, podia ser metida, mas não era mentirosa. Se ela disse que viu, é porque viu mesmo.
No sábado à noite, eu mal dormi. Ficava pensando: será que é verdade? Será que meu marido tá me enganando? Será que tudo que eu acreditei esses meses todos é mentira? Aí a Rosa insistiu tanto, com tanta certeza, que eu comecei a ficar com a pulga atrás da orelha. E no domingo seguinte? Ai, Jesus, no domingo seguinte eu fiz uma coisa que nunca pensei que ia fazer na vida. Gente, eu fiz uma coisa que até hoje tenho vergonha de contar. Resolvi seguir meu próprio marido. Imaginem só, 40 anos de casada e tendo que seguir marido escondida. Que situação mais sem graça, meu Deus do céu! Naquele domingo, eu acordei bem cedinho, antes do Antônio. Fiz tudo normal, como se nada tivesse acontecendo. Preparei o café dele, separei a roupa bonita, a camisa passada. Fiz tudo igualzinho aos outros domingos. Quando ele levantou, eu estava na cozinha, cantarolando, fingindo que estava tudo bem. Mas por dentro, minhas filhas, meu coração estava batendo que nem tambor de escola de samba. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Dormi sim, Conceição. E você? Também. Mentira, né? Eu não tinha pregado o olho a noite toda, pensando se devia ou não seguir ele. Se devia acreditar na Rosa ou no meu marido. Ele tomou café, foi tomar banho. Eu ajudei ele a se arrumar, como sempre. Abotoei a camisa, ajeitei o colarinho, entreguei a Bíblia. Tudo normal, como se eu não tivesse planejando nada. Vai com Deus, meu amor. Dá um abraço no pastor Benedito por mim. Pode deixar, minha vida. Vou orar por você também. Ele me deu um beijo e saiu. Eu fiquei na porta, acenando, como sempre fazia. Mas assim que ele virou a esquina, eu corri para o quarto, vesti a primeira roupa que vi pela frente, amarrei um lenço na cabeça para ele não me reconhecer de longe, e saí correndo atrás dele. Ai, gente, que vergonha! Uma senhora da minha idade, correndo pela rua, se escondendo atrás das árvores, das casas, parecia coisa de filme. Só faltava aquela música de suspense. Tum, 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 tum. Eu mantinha uma boa distância dele, para ele não me ver. De vez em quando ele cumprimentava alguém na rua, parava para conversar um pouquinho. E eu lá, escondida, esperando, com o coração quase saindo pela boca. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu pensava. Se o Antônio me vê aqui, como é que eu vou explicar? Mas eu precisava saber a verdade. Não conseguia mais viver com aquela dúvida me corroendo por dentro. O caminho que ele fazia era o mesmo de sempre. O caminho que levava para a igreja do pastor Benedito. Ele ia andando calmamente, com a Bíblia debaixo do braço, cumprimentando as pessoas. Parecia mesmo que estava indo para a igreja. A Rosa deve ter visto errado, eu pensei. Olha aí, ele tá indo direitinho pro culto. Eu tô aqui fazendo papel de boba, desconfiando do meu próprio marido. Quando a gente chegou perto da igreja, eu até relaxei um pouco. Tava quase convencida que a Rosa tinha se enganado, que meu marido era crente de verdade. Mas aí, minhas filhas, quando chegou bem na frente da igreja, o Antônio não entrou. Passou direto, continuou andando como se a igreja nem existisse. Eu quase gritei de susto. Ué? Por que ele não entrou? Será que hoje o culto é em outro lugar? Mas não, tinha gente entrando na igreja. O culto era ali mesmo, como sempre. O Antônio seguiu em frente, virou à direita numa rua mais estreita. Eu continuei seguindo, agora mais preocupada ainda. Aquela rua não tinha igreja nenhuma, eu conhecia bem. Para onde será que ele estava indo? Ele andava rápido agora, olhando para os lados de vez em quando, como se estivesse checando se alguém estava vendo ele. Eu tinha que me esconder cada vez que ele olhava para trás. Depois de uns 10 minutos andando, ele virou em outra rua, uma rua que eu conhecia muito bem. Era a rua onde ficava a casa do Zé do Bar. Não, não pode ser, eu pensei, sentindo meu coração gelar. Ele não vai entrar lá. Ele deve estar indo visitar alguém por aqui, fazer alguma obra de caridade. Mas não tinha como negar. Ele estava indo direto para a casa do Zé do Bar. E quando chegou lá na frente, ele olhou para os lados mais uma vez e entrou. Entrou na casa do traficante. Minhas pernas ficaram moles na hora. Eu tive que me apoiar numa árvore para não cair. Era verdade. Tudo que a Rosa tinha me dito era verdade. Meu marido não estava indo para a igreja. Estava indo comprar droga. Meu Deus, não pode ser.
Eu falava baixinho, com lágrimas nos olhos. Meu Antônio, não, Senhor. Não deixa isso ser verdade. Mas era. Eu tinha visto com meus próprios olhos. Fiquei ali, escondida atrás de uma árvore grande, sem saber o que fazer. Devia entrar lá e pegar ele no flagra? Devia voltar para casa e fingir que não tinha visto nada? Devia chamar a polícia? Não, chamar a polícia não. Apesar de tudo, era meu marido, o homem que eu amava há 40 anos. Eu não ia entregar ele para a polícia. Resolvi esperar. Fiquei ali mais de 1 hora, vendo pessoas entrarem e saírem da casa do Zé. Tinha gente de todo tipo, jovem, velho, homem, mulher. Gente que parecia de bem, gente que parecia largada na vida. Tudo entrando e saindo daquela casa maldita. E o meu Antônio lá dentro. O que será que ele estava fazendo? Será que estava mesmo comprando droga? Ou será que tinha outra explicação? Talvez ele foi evangelizar o Zé, eu pensei, tentando me agarrar em qualquer esperança. Talvez ele foi levar a palavra de Deus para o traficante. Mas no fundo, eu sabia que não era isso. No fundo, eu sabia que a Rosa tinha razão. Depois de mais ou menos 1 hora e meia, a porta da casa do Zé se abriu e o Antônio saiu. Quando eu vi ele, meu coração quase parou. Ele estava diferente. Os olhos dele estavam estranhos, meio vermelhos. Ele estava andando devagar, meio torto. E tinha um sorrisinho bobo na cara. Meu Deus do céu, eu pensei. Meu marido tá drogado. Foi como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Era verdade. Tudo verdade. O Antônio não tinha se convertido coisa nenhuma. Ele era usando droga. E usando o dinheiro que eu dava para oferta para comprar essa porcaria. Eu não consegui ficar ali nem mais 1 minuto. Saí correndo de volta para casa, chorando pelo caminho todo. Chorando de tristeza, de raiva, de vergonha. Como ele podia fazer isso comigo? Como podia me enganar desse jeito? Eu, boba, acreditando que ele tinha mudado, eu soluçava enquanto corria. Acreditando que era um milagre de Deus e era tudo mentira. Cheguei em casa antes dele, claro. Ele estava andando bem devagar, né? Tava drogado. Entrei, tranquei a porta, fui direto pro quarto. Me joguei na cama e chorei. Chorei que nem criança. Chorei de soluçar, de molhar o travesseiro todo. Por que, meu Deus? Eu perguntava, olhando pro teto. Por que ele fez isso comigo? Chorei até não ter mais lágrima. Aí levantei, lavei o rosto, tentei me recompor. Não queria que ele me visse assim quando chegasse. Não queria que soubesse que eu tinha descoberto tudo. Não ainda. Eu precisava pensar. Precisava decidir o que fazer. Confrontar ele? Expulsar de casa? Fingir que não sabia de nada e continuar vivendo na mentira? Não, isso eu não ia fazer. Não ia mais ser feita de boba. Mas também não ia tomar nenhuma decisão de cabeça quente. Ia esperar o momento certo. Quando ouvi a porta da frente se abrindo, respirei fundo. Força, Conceição. Falei para mim mesma. Você vai aguentar mais um pouco. Eu cheguei em casa e me tranquei no quarto, chorando. Não sabia o que fazer. Não sabia o que falar. Mas o pior ainda estava por vir, porque quando ele chegou em casa... Ai, meu Deus, quando ele chegou, ele fez uma coisa que me deixou mais revoltada ainda. Ele entrou numa casa que eu conhecia muito bem, meninas. A casa do Zé do Bar. Aquele que todo mundo sabe que vende coisa errada, que vende droga. Ai, meu Deus, quando eu vi meu marido entrando naquela casa, eu pensei que ia desmaiar ali mesmo. Quando o Antônio chegou em casa naquele domingo, eu já tinha chorado tudo que tinha para chorar. Tinha lavado o rosto, arrumado o cabelo e estava fingindo que estava tudo normal. Eu estava na cozinha, terminando de fazer o almoço, como todos os domingos. Ouvi a porta abrindo e o coração disparou. Era ele, meu marido, o homem que eu achava que conhecia, mas que tinha acabado de descobrir que era um estranho para mim. Cheguei, Conceição. A voz dele estava diferente, mais alegre, mais solta. Claro, né? Ele estava drogado. Tô na cozinha, Antônio. Ele veio até a cozinha, me deu um beijo na testa, como sempre fazia. Mas dessa vez eu senti um cheiro estranho nele. Um cheiro que não era de igreja, não era de perfume. Era um cheiro doce, meio enjoado. Agora eu sabia o que era. Cheiro de droga.
Como foi o culto? Perguntei, fingindo interesse enquanto mexia a panela. E aí, minhas filhas, ele começou a mentir descaradamente, com a maior cara de pau do mundo. Ai, Conceição, que culto abençoado! O pastor falou sobre perdão hoje. Falou que Deus perdoa todos os nossos pecados, não importa o que a gente tenha feito. Eu fiquei olhando para ele, pensando: como você consegue mentir assim? Como consegue olhar na minha cara e inventar tudo isso? Que bom, Antônio. E cantaram quais hinos? Cantamos Segura na Mão de Deus, aquele que você gosta. E mais uns 2 que eu não lembro o nome direito. Ele continuou falando, inventando detalhes, contando quem estava lá, o que o pastor tinha dito. E eu ali, sabendo que era tudo mentira. Que ele não tinha pisado na igreja. Que ele tinha passado a manhã na casa do traficante. Nessa hora, eu senti uma mistura de raiva com tristeza que nunca tinha sentido antes. Como ele podia fazer isso comigo? Como podia me enganar assim, tão descaradamente? O pastor até perguntou de você. Ele continuou mentindo. Falou que faz tempo que você não vai na igreja, que tá com saudade. É mesmo? Eu respondi segurando as lágrimas. Da próxima vez, eu vou com você, então. Vi que ele ficou meio sem jeito quando eu falei isso. Claro, né? Se eu fosse junto, a mentira toda ia por água abaixo. Pode ser, ele falou meio sem graça. Mas você sabe como você fica cansada, trabalhando a semana toda. Domingo é seu dia de descansar. Era sempre essa a desculpa que ele dava quando eu falava em ir na igreja com ele. Que eu precisava descansar, que o culto era muito cedo, que era longe para mim. E eu, boba, acreditava. Colocamos o almoço na mesa e sentamos para comer. Ele até fez uma oração antes, como tinha aprendido a fazer desde que se converteu. Agradeceu a Deus pela comida, pela família, pediu bênçãos, e eu ali, pensando: que homem falso, orando a Deus com a boca, mas com o coração cheio de mentira. Durante o almoço, ele continuou contando coisas da igreja. Disse que tinha encontrado o seu Manuel lá, que a dona Lourdes tinha melhorado da doença, que o filho do pastor Benedito ia se casar. Tudo mentira, tudo inventado na cabeça dele. E eu, que antes ficava toda animada com essas histórias, agora mal conseguia engolir a comida de tanta raiva. Tá tudo bem, Conceição? Ele perguntou, notando que eu estava quieta. Você tá com uma cara estranha hoje. Tá tudo bem, respondi, tentando sorrir. Só tô com um pouco de dor de cabeça. Quer que eu ore por você? O pastor ensinou uma oração especial para curar dor de cabeça. Ai, gente, nessa hora eu quase explodi, quase levantei da mesa e joguei tudo na cara dele, mas me segurei, respirei fundo e falei: não precisa, Antônio, já vai passar. Terminamos de comer e ele foi descansar, como sempre fazia depois do almoço de domingo. Deitou no sofá, ligou a televisão, logo pegou no sono. Normal, né? Depois da droga, o corpo fica cansado. Eu fiquei na cozinha, lavando a louça, pensando no que tinha acontecido, no que eu tinha descoberto. Como eu não tinha percebido antes? Como tinha sido tão cega? Agora, pensando bem, tinha vários sinais. O dinheiro que sumia, o cheiro estranho quando ele voltava, as histórias que às vezes não batiam. Como eu não tinha enxergado? É porque eu não queria ver, pensei, enquanto enxugava um prato. Eu queria tanto acreditar que ele tinha mudado, que ignorei todos os sinais. Olhei para o Antônio dormindo no sofá, o homem que eu amava há 40 anos, o homem que eu achava que conhecia, mas que tinha me enganado todo esse tempo. O que eu ia fazer agora? Essa era a pergunta que não saía da minha cabeça. Expulsar ele de casa? Não, não podia fazer isso. Apesar de tudo, ele era meu marido. E também, onde ele ia? Não tinha família, não tinha para onde ir. Continuar fingindo que não sabia de nada? Também não. Não ia aguentar viver nessa mentira, vendo ele sair todo domingo, dizendo que ia para a igreja, sabendo que ia comprar droga. Confrontar ele? Sim, essa parecia a única opção. Mas como? O que eu ia falar? Como ele ia reagir? Fiquei a tarde toda pensando nisso, planejando o que ia dizer, como ia dizer. Ele continuou dormindo, só acordou lá pelas 5 da tarde. Levantou meio grogue, foi ao banheiro, voltou pro sofá. Conceição, tem café? Tem sim, vou fazer.
Fui para a cozinha fazer café, ainda pensando, planejando. Quando voltei com a xícara, ele estava mais acordado, mais alerta. Nossa, dormi demais. Acho que foi o culto. Me emocionei muito. Mas mentira. Eu fiquei quieta, só balancei a cabeça. Que foi, Conceição? Você tá muito quieta hoje. Nada não, Antônio. Só cansada. Passei o resto do dia assim, calada, observando. Ele não pareceu notar muito, ou se notou, fingiu que não. À noite, antes de dormir, ele ainda tentou conversar sobre a igreja de novo. Sabe, Conceição, o pastor falou uma coisa hoje que me tocou muito. Ele disse que a gente não deve julgar os outros, porque só Deus sabe o que está no coração de cada um. É mesmo? Eu respondi, com um nó na garganta. E o que mais ele falou? Falou que todos nós somos pecadores, que todos nós erramos, mas que Deus perdoa se a gente se arrepender de verdade. Nessa hora eu quase falei. E você, Antônio? Você está arrependido das suas mentiras? Das suas drogas? Mas me segurei. Ainda não era o momento. Durante a semana continuei observando, prestando mais atenção. Vi como ele às vezes saía sem dizer para onde ia. Como voltava diferente, com os olhos vermelhos, falando enrolado. Como escondia coisas, cochichava no telefone. Eram todos sinais que sempre estiveram ali, mas que eu não tinha visto. Ou não tinha querido ver. No sábado à noite, preparei a roupa dele como sempre. Passei a camisa, separei a calça, engraxei o sapato. Mas dessa vez não era com o mesmo carinho de antes. Era mecânico, sem amor. Amanhã é domingo, ele falou sorrindo. Dia de ir para a casa do Senhor. É, eu respondi, seca. Amanhã é domingo. Naquela noite eu mal dormi, pensando no que ia fazer. A decisão já estava tomada. Ia confrontar ele. Não ia mais viver naquela mentira. Quando amanheceu, eu já estava de pé. Preparei o café, arrumei a mesa. Ele levantou, tomou banho, veio para a cozinha. Bom dia, minha vida. Dormiu bem? Mais ou menos. Tomamos café em silêncio. Ele foi se arrumar, vestir a roupa que eu tinha separado. Pegou a Bíblia na estante como sempre fazia. Bom, vou indo. O culto hoje começa às 8. E foi aí que eu tomei coragem. Respirei fundo e falei: Antônio, senta aqui que eu preciso conversar contigo. Gente, quando eu vi onde ele entrou, minhas filhas, ai meu Deus do céu, eu não queria acreditar no que estava vendo. Não queria acreditar mesmo. Meu mundo desabou ali na hora. Ele chegou em casa todo sorridente, meninas. Todo feliz, como se tivesse vindo da igreja mesmo. Falou: ai, Conceição, que culto abençoado hoje. O pastor falou uma palavra linda. E eu ali, sabendo de tudo, com o coração partido. Quando ele entrou em casa naquele domingo, depois de eu ter visto tudo, foi a coisa mais difícil da minha vida. Eu tinha chorado tanto que meus olhos estavam inchados. Tentei disfarçar, lavei o rosto com água fria, mas quem me conhece bem ia notar na hora que eu tinha chorado. O Antônio entrou pela porta como se nada tivesse acontecido, como se ele tivesse realmente vindo da igreja, como se não tivesse acabado de sair da casa do traficante. Entrou sorrindo, com aquela Bíblia debaixo do braço, que agora eu sabia que era só um disfarce. Cheguei, minha vida. Ele me deu um beijo na testa, como sempre fazia. Eu senti aquele cheiro estranho de novo, aquele cheiro doce e enjoado que agora eu sabia que era de droga. Como eu não tinha percebido isso antes? Como foi o culto? Perguntei, fingindo que não sabia de nada. E aí, minhas filhas, foi quando começou o show de mentiras. Ele sentou no sofá, todo animado, e começou a contar. Ai, Conceição, que culto abençoado! O pastor falou sobre perdão hoje. Falou que Deus perdoa todos os nossos pecados, não importa o que a gente tenha feito. Desde que a gente se arrependa de verdade, sabe? Foi uma mensagem linda. Eu fiquei olhando para ele, pensando como alguém consegue mentir daquele jeito, com tanta naturalidade. Parecia que ele realmente acreditava no que estava falando, como se tivesse mesmo ido na igreja. Que bom, Antônio, eu respondi, tentando manter a voz firme. E cantaram quais hinos? Cantamos Segura na Mão de Deus, aquele que você gosta, e mais uns 2 que eu não lembro o nome direito. Ah, e teve um novo que eu nunca tinha ouvido, muito bonito,
Falava sobre recomeçar, sobre Deus dar novas oportunidades. Era incrível como ele inventava detalhes. Os hinos, o que o pastor tinha falado, até as pessoas que estavam lá. O seu Manuel estava lá hoje, perguntou por você. A dona Lourdes também, já está melhor daquela gripe. E o filho do pastor Benedito anunciou que vai se casar no final do ano. Tudo mentira. Cada palavra, cada detalhe. E eu, que antes ficava toda animada com essas histórias, agora mal conseguia olhar para ele. Sentia uma mistura de raiva com tristeza que quase não conseguia controlar. E você, minha vida? Como foi sua manhã? Ele perguntou como se realmente se importasse. Normal, respondi, seca. Arrumei a casa, fiz o almoço. Tá com uma cara estranha. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Como ele não percebia? Como não via que eu estava diferente, que tinha algo errado? Será que ele estava tão acostumado a mentir que nem notava mais quando as pessoas desconfiavam? Chamei para almoçar e sentamos à mesa. Ele fez a oração antes da comida, como sempre fazia desde que se converteu. Senhor, obrigado por esse alimento, por essa família, por todas as bênçãos. Amém. E eu pensava, que cara de pau! Agradecendo a Deus enquanto vive na mentira. Durante o almoço, ele continuou falando da igreja. Como tinha sido bom o culto, como ele tinha se emocionado, como Deus tinha falado com ele. Sabe, Conceição, às vezes a gente acha que tá tudo bem na nossa vida, mas Deus enxerga o que tá escondido no nosso coração. A gente não consegue esconder nada de Deus. Olhei para ele e pensei, e de mim, Antônio? Acha que consegue esconder as coisas de mim também? Mas continuei calada, só balançando a cabeça, fingindo que acreditava em tudo. Por dentro, eu estava me corroendo. Cada palavra dele era como uma facada no meu coração. Terminamos de comer e ele foi descansar, como sempre fazia depois do almoço de domingo. Deitou no sofá, ligou a televisão, logo pegou no sono. Eu fiquei na cozinha, lavando a louça, olhando para ele de vez em quando. Como ele conseguia dormir tão tranquilo? Como conseguia viver nessa mentira sem sentir culpa? Depois que ele acordou, continuou normal. Assistiu televisão, tomou café, conversou sobre coisas do dia a dia. De vez em quando voltava a falar da igreja, inventando mais detalhes, mais histórias. Ah, esqueci de te contar. O pastor Benedito vai fazer um retiro mês que vem, 3 dias de oração e louvor. Tava pensando em ir. É mesmo? Respondi tentando esconder a raiva. E onde vai ser? Lá na serra, naquela chácara que a igreja tem. Vai ser muito bom, muito abençoado. Mais mentiras. Inventando um retiro que não existia, uma chácara que não existia. Até onde ele ia levar essa farsa? À noite, antes de dormir, ele ainda teve coragem de pegar a Bíblia e fingir que estava lendo. Sentou na cama, abriu o livro, ficou ali olhando as páginas, como se entendesse alguma coisa. Tô lendo sobre Davi, ele falou quando viu que eu estava olhando. É uma história muito bonita, de um homem que errou, mas que Deus perdoou. Nessa hora, eu quase falei, e você, Antônio? Tá esperando que Deus perdoe suas mentiras também? Mas me segurei. Ainda não era o momento de confrontar ele. Passei a semana inteira observando, prestando mais atenção. Agora que eu sabia a verdade, era como se tivesse tirado uma venda dos olhos. Via tudo que antes não tinha visto. Como ele inventava desculpas para sair de casa em horários estranhos. Vou ali na casa do Zeca. Ele pediu para eu dar uma olhada no telhado dele. Ou, vou encontrar o pessoal da igreja, tem uma reunião de homens hoje. Como ele escondia dinheiro. Uma vez eu encontrei uma nota de 50 escondida dentro do sapato dele. Quando perguntei, ele disse que era dinheiro que estava guardando para comprar um presente para mim. Mentira, claro. Como ele voltava diferente quando tinha usado droga. Os olhos vermelhos, a fala enrolada, aquele jeito mais lento de andar. Antes eu achava que era cansaço, ou que ele tinha tomado um remedinho mais forte para dor nas costas. Agora eu sabia a verdade. No sábado à noite, preparei a roupa dele como sempre. Passei a camisa, separei a calça, engraxei o sapato. Mas dessa vez não era com carinho. Era mecânico, sem amor. Amanhã é domingo, ele falou sorrindo. Dia de ir para a casa do Senhor. É, eu respondi seca. Amanhã é domingo.
Ele não pareceu notar meu tom de voz. Ou se notou, fingiu que não. Continuou falando sobre como estava ansioso pelo culto, sobre como Deus tinha mudado a vida dele. Antes eu era um homem sem rumo, Conceição. Bebia, ficava na rua. Agora tenho Jesus no coração. Não sou mais o mesmo homem. Eu olhava para ele e pensava: é verdade, Antônio. Você não é mais o mesmo homem. Antes, pelo menos, você era sincero nas suas falhas. Agora é só mentira. Naquela noite, eu mal dormi, pensando no que ia fazer. Já tinha decidido que ia confrontar ele. Não podia mais viver naquela mentira, naquela farsa. Mas como fazer isso? O que dizer? Como ele ia reagir? Quando amanheceu, eu já estava de pé. Preparei o café, arrumei a mesa. Ele levantou, tomou banho, veio para a cozinha. Bom dia, minha vida. Dormiu bem? Mais ou menos. Tomamos café em silêncio. Ele foi se arrumar, vestir a roupa que eu tinha separado. Pegou a Bíblia na estante como sempre fazia. Bom, vou indo. O culto hoje começa às 8. E foi aí que eu tomei coragem. Respirei fundo e falei: Antônio, senta aqui que eu preciso conversar contigo. Eu aguentei calada por uns dias, mas depois não deu mais. Eu não conseguia mais olhar na cara dele sem lembrar daquelas mentiras todas. Tinha que falar a verdade, tinha que confrontar ele. E foi isso que eu fiz no domingo seguinte. No domingo seguinte, quando ele foi se arrumar para a igreja, entre aspas, né? Eu falei: Antônio, senta aqui que eu preciso conversar contigo. Ele estranhou, porque eu nunca atrapalhava a ida dele para a igreja, mas sentou. Ele olhou para mim com uma cara meio confusa. Não era normal eu pedir para conversar justo na hora que ele estava saindo para o culto. Geralmente eu ficava toda animada, ajudando ele a se arrumar, dando o maior apoio. Que foi, Conceição? Aconteceu alguma coisa? Ele sentou na cadeira na minha frente, com a Bíblia ainda na mão. Tava todo arrumadinho, camisa passada, cabelo penteado, perfume, pronto para mais um domingo de mentiras. Eu respirei fundo, juntei toda a coragem que tinha e comecei. Antônio, eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja sincero comigo. Ele ajeitou a postura na cadeira, começou a ficar meio inquieto. Acho que já estava desconfiando que eu tinha descoberto alguma coisa. Claro, minha vida. Pode perguntar. Eu sempre fui sincero com você. Quando ele falou isso, sempre fui sincero com você. Senti uma raiva subindo dentro de mim. Como ele tinha coragem de dizer uma coisa dessas depois de tantas mentiras? Você tem certeza que quer ir para a igreja hoje? Ele franziu a testa, como se não tivesse entendido a pergunta. Claro, Conceição. Por que você está perguntando isso? Eu vou todo domingo, você sabe. E você vai mesmo para a igreja? Para a igreja do pastor Benedito? Ele começou a ficar nervoso. Dava para ver que ele estava desconfortável, mexendo na cadeira, passando a mão no cabelo. Que pergunta é essa, mulher? Claro que eu vou para a igreja. Onde mais eu iria? Foi aí que eu olhei bem nos olhos dele e falei: porque eu sei onde você vai de verdade, Antônio. Gente, a cara que ele fez. Ficou branco que nem papel. Os olhos arregalaram. A boca ficou meio aberta. Parecia que tinha visto um fantasma. Que isso, Conceição? Eu vou para a igreja sim. Por que você está falando isso? Mas dava para ver no olhar dele que ele sabia que tinha sido descoberto. Ele só estava tentando ganhar tempo, tentando ver se conseguia me convencer do contrário. Antônio, eu te segui domingo passado. Quando eu falei isso, ele quase caiu da cadeira. A Bíblia escorregou da mão dele e caiu no chão. Ele ficou me olhando sem conseguir dizer nada por uns segundos. Me seguiu? Como assim, Conceição? É isso mesmo que você ouviu. Eu te segui. Vi você saindo de casa, todo arrumado, com a Bíblia debaixo do braço. Vi você indo na direção da igreja. Mas você não entrou na igreja, né, Antônio? Você passou direto. Ele tentou dizer alguma coisa, mas eu não deixei. Agora que tinha começado, ia até o fim. Eu continuei te seguindo. Vi você andando por aquelas ruas, olhando para os lados como se tivesse medo que alguém te visse. E aí vi onde você entrou. Ele baixou a cabeça. Não conseguia mais me olhar nos olhos. Você entrou na casa do Zé do Bar, Antônio. Na casa do traficante. Do homem que vende droga para toda a comunidade. Conceição, eu posso explicar. Explicar o quê, Antônio?
Vai explicar que não era você? Que eu tava vendo coisas? Que eu tô maluca? Não, não é isso. Então o quê? Vai dizer que foi lá evangelizar o Zé? Levar a palavra de Deus para ele? Ele continuava de cabeça baixa, sem conseguir me olhar. As mãos dele começaram a tremer. Eu esperei lá fora, sabia? Fiquei escondida atrás daquela árvore grande. Fiquei mais de 1 hora esperando. Vi várias pessoas entrando e saindo daquela casa. Gente de todo tipo. E aí, finalmente, você saiu. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele, mas eu não ia parar agora. Tinha aguentado calada por tempo demais. E como você saiu de lá, Antônio? Me diz. Como você estava quando saiu da casa do Zé? Ele não respondeu. Só continuou chorando baixinho. Você estava diferente. Os olhos vermelhos, andando meio torto. Aquele sorrisinho bobo na cara. Você estava drogado, Antônio. Conceição, por favor. Por favor, o quê? Por favor, não fala a verdade? Por favor, continua fingindo que não sei de nada? Por favor, deixa você continuar mentindo para mim? Eu estava chorando também agora. Não conseguia mais segurar as lágrimas. Era muita dor, muita decepção. E o pior de tudo, Antônio, é que você voltou para casa e continuou mentindo. Chegou aqui e ficou inventando histórias sobre o culto, sobre o pastor, sobre os hinos que cantaram. Tudo mentira! Você nunca pôs os pés naquela igreja. Ele levantou o olhar, finalmente me encarando. Os olhos dele estavam vermelhos de tanto chorar. Como você pôde fazer isso comigo, Antônio? Como pôde me enganar desse jeito? Eu que sempre confiei em você, que sempre te apoiei em tudo. Eu não queria te magoar, Conceição. Não queria me magoar? E o que você achou que ia acontecer quando eu descobrisse? Porque mais cedo ou mais tarde eu ia descobrir, Antônio. Ninguém consegue viver numa mentira para sempre. Ele abaixou a cabeça de novo, derrotado. Há quanto tempo isso está acontecendo? Desde quando você está me enganando? Ele demorou um pouco para responder, como se estivesse criando coragem. Desde o começo, ele falou num fio de voz. Desde o primeiro domingo. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Desde o começo? Quer dizer que nunca tinha ido na igreja? Que aquela história toda da conversão era mentira? Quer dizer que você nunca se converteu? Nunca virou crente de verdade? Não do jeito que você pensa, Conceição. Eu queria mudar. Juro que queria. Eu comecei a ir na igreja mesmo, no começo. Fui nos 2 primeiros domingos. E depois? Depois, eu encontrei o Zé num dia de semana. Ele era meu amigo dos tempos que eu bebia no bar. Ele me ofereceu... Você sabe. Eu disse que não, que agora eu era crente, mas ele insistiu. Disse que era só uma vez, que não ia fazer mal. E você aceitou. Ele concordou com a cabeça sem conseguir falar. Só que não foi só uma vez, né, Antônio? Não. Acabei gostando da sensação. Me fazia esquecer dos problemas, me deixava mais leve. Aí, no domingo seguinte, em vez de ir para a igreja, fui na casa do Zé. E começou a mentir para mim. Eu não sabia o que fazer, Conceição. Você estava tão feliz achando que eu tinha me convertido. Não queria te decepcionar. Então preferiu viver numa mentira? Me fazer de boba? Não é assim. Eu queria te contar, mas tinha medo. Medo de te perder, de você me expulsar de casa. E achou que mentindo ia resolver? Que eu nunca ia descobrir? Ele não respondeu, só continuou chorando. E todo aquele dinheiro que eu te dava para oferta? Onde ele ia parar, Antônio? Ele baixou a cabeça ainda mais, como se quisesse sumir. Você usava para comprar droga, não é? O dinheiro que eu economizava, que eu tirava das compras, achando que estava indo para a igreja. Me perdoa, Conceição. Por favor, me perdoa. Eu me levantei da cadeira. Não conseguia mais ficar ali sentada. Comecei a andar pela cozinha, tentando organizar meus pensamentos, minhas emoções. Como você espera que eu te perdoe, Antônio? Você destruiu toda a confiança que eu tinha em você. Mentiu, enganou, usou o dinheiro que eu te dava para comprar droga. Eu sei. Fiz tudo errado. Mas eu te amo, Conceição. Amo de verdade. Se me amasse, não teria me enganado desse jeito. Quando eu falei que vi ele na casa do Zé, gente, a cara que ele fez. Parecia que tinha visto um fantasma. E foi aí que ele desabou. Começou a chorar que nem criança e contou tudo. Tudo mesmo.
Ai, meninas, ele desabou. Começou a chorar que nem criança, soluçando, pedindo perdão, e contou tudo. Disse que não conseguia parar, que estava viciado, que tinha vergonha de mim. Foi a coisa mais triste que eu já vi na vida. Naquele momento, vendo meu Antônio chorando daquele jeito, senti meu coração amolecer um pouquinho. Não que a raiva tivesse passado, não. Eu ainda estava com muita raiva. Mas ver aquele homem forte, que sempre foi o chefe da casa, chorando que nem menino, me fez sentir pena também. Ele estava sentado na cadeira da cozinha, com o rosto nas mãos, soluçando de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Os ombros dele sacudiam, as lágrimas escorriam por entre os dedos. A Bíblia tinha caído no chão e estava ali, aos pés dele, como um lembrete de toda a mentira. Conceição, eu não queria que fosse assim, ele falou entre soluços. Eu queria mesmo mudar de vida, queria ser um homem melhor para você. Eu me sentei de novo, do outro lado da mesa. Ainda tinha muitas perguntas, muita coisa que eu precisava entender. Como isso começou, Antônio? Como você foi parar nessa droga? Ele respirou fundo, tentando se controlar um pouco. Enxugou as lágrimas com as costas das mãos, mas elas não paravam de cair. Foi como eu te falei. No começo eu estava indo mesmo para a igreja. Nos 2 primeiros domingos eu fui de verdade. Não entendia muita coisa, mas gostava dos hinos, da paz que sentia lá. E você ficava tão feliz quando eu voltava e contava. E depois, eu encontrei o Zé numa quarta-feira. Eu tinha ido no mercado comprar cigarro. Você não tinha parado de fumar? Tinha. Ou melhor, estava tentando. Mas estava difícil. Aí fui comprar escondido e encontrei o Zé no caminho. Ele perguntou o que tinha acontecido comigo, que estava todo mundo comentando que eu tinha virado crente. Ele parou um pouco, como se tivesse com vergonha de continuar. Mas eu precisava saber tudo. E aí, o que aconteceu? A gente começou a conversar e ele me convidou para ir no bar tomar uma. Eu disse que não podia, que tinha parado de beber. Ele riu, disse que era só uma cervejinha, que Deus não ia se importar. E você foi? Fui. E depois de umas 2 cervejas, ele tirou um pacotinho do bolso. Disse que era uma coisa nova, que me faria sentir melhor que qualquer cerveja. Que não era pecado porque não estava na Bíblia. E você usou. Ele confirmou com a cabeça, sem conseguir me olhar nos olhos. Como você pôde cair numa conversa dessas, Antônio? Não tá na Bíblia? Que absurdo! Eu sei, foi burrice, mas naquela hora, sei lá, eu estava fraco, e experimentei. E gostou. Sim, me fez sentir diferente. Como se não tivesse mais problemas, como se tudo fosse mais bonito, mais fácil. Eu balancei a cabeça tentando entender. Como alguém podia gostar de uma coisa que fazia mal, que destruía a vida? No domingo seguinte eu estava me arrumando para a igreja, mas fiquei pensando naquela sensação. Pensei, vou passar lá no Zé só um pouquinho, antes do culto. Mas aí, depois que usei, não consegui mais ir para a igreja. Fiquei com vergonha. Como eu ia entrar na casa de Deus daquele jeito? Então voltou para casa e mentiu para mim. Inventei uma história sobre o culto, sobre o que o pastor tinha falado. Você ficou tão feliz, eu não tive coragem de dizer a verdade. E virou rotina. Foi, todo domingo a mesma coisa. Eu saía dizendo que ia para a igreja, mas ia direto para a casa do Zé. Depois voltava e inventava histórias. Eu respirei fundo, tentando processar tudo aquilo. Meu marido, o homem que eu confiava, tinha virado um viciado em drogas. E tinha mentido para mim durante meses. Por quê, Antônio? Por que você não pediu ajuda? Por que não me contou? Ele balançou a cabeça, as lágrimas ainda escorrendo. Eu tinha vergonha, Conceição. Muita vergonha. Você estava tão orgulhosa de mim, achando que eu tinha virado crente. Como eu ia chegar e dizer que tinha caído na droga? Mas você não viu que estava ficando cada vez pior? Que cada vez precisava de mais? Vi. Eu tentei parar várias vezes. Juro que tentei. Dizia para mim mesmo, esse domingo eu vou para a igreja de verdade. Mas quando chegava o dia, a vontade era mais forte. Conceição, eu tô preso nisso, ele continuou, a voz embargada. Eu acordo todo dia pensando que não vou usar, mas quando chega a hora, eu não consigo resistir. É como se tivesse um demônio dentro de mim,
me controlando. Aquilo me partiu o coração. Ver meu marido daquele jeito, tão destruído, tão fraco. O Antônio sempre foi um homem forte, decidido. Vê-lo admitindo que estava preso, que não conseguia se controlar, era triste demais. E o dinheiro? Todo o dinheiro que eu te dava para a oferta? Ele abaixou a cabeça ainda mais, como se não conseguisse carregar o peso da vergonha. Eu usava para comprar, você sabe. No começo, o Zé me dava de graça, dizia que era presente. Mas depois, começou a cobrar. E cada vez mais caro. E por isso você começou a pedir mais dinheiro para a oferta. É, e às vezes pegava do meu salário também, por isso que sempre faltava dinheiro no fim do mês. Agora tudo fazia sentido. Os problemas de dinheiro, as desculpas, as saídas estranhas. Eu sou um lixo, Conceição. Ele falou entre soluços. Você merece coisa melhor, merece um marido de verdade, não um drogado mentiroso como eu. Uma parte de mim queria concordar. Queria dizer, é verdade, Antônio. Você é um lixo mesmo. Eu mereço coisa melhor. Mas outra parte, a parte que ainda amava ele, apesar de tudo, não conseguia ser tão dura. Quanto custa? Perguntei. O quê? A droga. Quanto você gasta por semana? Ele pareceu surpreso com a pergunta. Acho que esperava que eu gritasse, que o expulsasse de casa, não que perguntasse o preço da droga. Não sei. Uns 200, 300 por semana. Meu Deus, era quase metade do salário dele. Dinheiro que podia estar indo para comida, para conta de luz, para o remédio que eu precisava para o meu problema de pressão. E você nunca pensou nisso? No quanto estava jogando fora? No quanto a gente precisa desse dinheiro? Eu penso, Conceição. Penso toda vez. Me sinto péssimo. Mas na hora eu só consigo pensar na droga. Fiquei em silêncio por um tempo, tentando entender. Como alguém podia ficar tão preso numa coisa assim? Tão dependente que esquecia de tudo mais? Da família, do dinheiro, da saúde? O que você sente quando usa essa coisa, Antônio? Ele pensou um pouco antes de responder. É difícil explicar. É como se todos os problemas sumissem. Como se eu fosse mais leve, mais feliz. Tudo fica mais bonito, mais interessante. As cores, os sons, tudo. E dura quanto tempo? Não muito. Umas 2, 3 horas. Depois vem a pior parte. A descida. Fico triste, ansioso, com o corpo doendo. Só quero usar de novo, para voltar àquela sensação boa. E vale a pena? 2 horas de alegria falsa e depois toda a tristeza, toda a mentira? Ele balançou a cabeça, chorando de novo. Não, não vale. Mas eu não consigo parar, Conceição. Já tentei, muitas vezes, mas é mais forte que eu. Você já procurou ajuda? Foi num médico, num psicólogo? Não. Tinha vergonha e medo que você descobrisse. Eu suspirei cansada. Era muita coisa para processar de uma vez. Meu marido era um viciado em drogas. Tinha mentido para mim durante meses. Tinha gastado nosso dinheiro. Dinheiro que a gente precisava em droga. Uma parte de mim queria gritar com ele, bater nele, expulsar ele de casa. Outra parte queria abraçar, dizer que tudo ia ficar bem, que a gente ia resolver isso junto. E agora, Antônio? O que a gente faz agora? Ele me olhou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu não sei, Conceição. Só sei que não aguento mais viver assim. Não aguento mais mentir para você, me esconder, me sentir um lixo. Eu quero mudar de verdade. Quero ser o homem que você merece. Eu estava dividida, gente. Uma parte queria expulsar ele de casa, outra queria ajudar. Eu olhava para aquele homem chorando e pensava, e agora? O que eu faço? Mas aí eu tomei uma decisão que mudou tudo. Eu pensei muito, orei muito e tomei uma decisão. Não ia abandonar meu marido, mas também não ia aceitar mentira. Falei para ele, Antônio, eu vou te ajudar, mas com uma condição. Nada mais de mentira. E você vai se tratar de verdade. Depois daquela conversa difícil, a gente ficou em silêncio por um tempo. Ele continuava chorando com a cabeça baixa, sem conseguir me olhar direito. Eu estava pensando, refletindo sobre o que fazer. Olhei para o meu marido ali na minha frente. Um homem destruído, fraco, viciado. Mas ainda era o meu Antônio. O homem que eu amava há 40 anos, com quem eu tinha construído uma vida.
Antônio, olha para mim. Ele levantou a cabeça devagar, os olhos vermelhos, inchados de tanto chorar. Eu tô muito magoada com você, muito mesmo. Você mentiu para mim, me enganou, gastou nosso dinheiro em droga, quebrou toda a confiança que eu tinha em você. Ele baixou a cabeça de novo, mas eu falei: não, olha para mim. Eu quero que você me olhe nos olhos. Ele obedeceu, me encarando com dificuldade. Mas apesar de tudo isso, você ainda é meu marido. O homem que eu escolhi para passar a vida inteira. E eu não vou te abandonar agora, quando você mais precisa de mim. Os olhos dele se encheram de lágrimas de novo. Conceição, deixa eu terminar. Eu vou te ajudar, mas com algumas condições. Primeiro, acabou a mentira. De hoje em diante, você vai me dizer sempre a verdade, não importa o quão difícil seja. Segundo, você vai se tratar. Vai procurar ajuda profissional, vai fazer o que for preciso para largar essa droga. Ele concordou com a cabeça, sem conseguir falar. Terceiro, você vai na igreja de verdade, não para fingir, não para enganar, mas para buscar apoio espiritual. E eu vou com você. Você não vai me mandar embora? Não, Antônio, não vou te mandar embora. Mas se você não cumprir o que eu tô pedindo, se continuar mentindo, usando droga, aí sim vou ter que tomar uma decisão mais difícil. Ele agarrou minhas mãos por cima da mesa, apertando forte. Eu prometo, Conceição, prometo que vou mudar. Vou fazer tudo o que você tá pedindo. Vou me tratar, vou na igreja, vou falar sempre a verdade. Não promete se não for cumprir, Antônio. Já tive decepção demais. Não, dessa vez é diferente. Eu tô cansado de viver assim, cansado de mentir, de me esconder. Quero mudar de verdade. Eu respirei fundo, ainda não totalmente convencida. Tinha ouvido muitas promessas dele nos últimos tempos, e nenhuma tinha sido verdadeira. Vamos ver então. O primeiro passo é buscar ajuda. Amanhã mesmo a gente vai falar com o pastor Benedito. Com o pastor? Mas eu nunca fui na igreja de verdade. Ele nem me conhece. Exatamente por isso. Ele não tem ideia de quem você é, então não vai ter vergonha. E ele ajuda muita gente com problemas de vício na comunidade. Você não é o primeiro e não vai ser o último. No dia seguinte, como prometi, levei o Antônio na igreja do pastor Benedito. Não era domingo, era segunda-feira. Não tinha culto, só o pastor lá, cuidando das coisas. Quando a gente entrou, o pastor ficou meio confuso. Acho que achou estranho a gente aparecer assim, sem ser dia de culto. Boa tarde. Em que posso ajudar? Eu olhei para o Antônio, esperando que ele falasse. Essa parte tinha que ser dele. Tinha que partir dele a vontade de mudar, de pedir ajuda. Ele respirou fundo, juntou coragem e falou: Pastor, eu preciso de ajuda. Eu tô viciado em droga. O pastor não demonstrou nenhum espanto, nenhum julgamento. Só indicou as cadeiras. Sentem-se, por favor. Vamos conversar. E foi assim que começou o tratamento do Antônio. O pastor não julgou, não criticou, só disse: vamos ajudar você. Indicou um centro de recuperação que a própria igreja mantinha. Não era internação, era ambulatorial. O Antônio ia lá 3 vezes por semana, conversava com profissionais, participava de terapia em grupo. No começo foi muito difícil, minhas filhas. Muito difícil mesmo. Tinha dias que ele chorava, que queria desistir. O corpo dele sentia falta da droga, ficava ansioso, inquieto. Não aguento, Conceição. Tô com o corpo todo doendo, com a cabeça explodindo. Só uma vez, só para aliviar. Mas eu fui firme. Não, Antônio. Você prometeu. Nada de droga. Teve dias que ele ficou bravo comigo, que gritou, que bateu porta. Teve dias que ele sumiu, que eu pensei que tinha recaído. Mas sempre voltava, arrependido, jurando que não tinha usado. A comunidade ajudou muito. O pastor falou na igreja sobre o problema, sem citar nomes, mas pedindo apoio. As vizinhas, que antes eu tinha tanta vergonha que soubessem, se tornaram grandes aliadas. A dona Rosa, aquela mesma que me contou tudo no começo, foi uma das que mais ajudou. Vinha em casa, conversava com o Antônio, trazia comida quando eu estava cansada demais para cozinhar. Conceição, você fez certo, ela me falou um dia. Muita mulher tinha abandonado o marido numa situação dessas, mas você ficou, você está ajudando.
Isso é amor de verdade. E ela tinha razão. Era amor de verdade. Um amor que não desiste quando as coisas ficam difíceis, mas que também não aceita ser maltratado, enganado. Depois de uns 3 meses de tratamento, o Antônio já estava bem melhor. Não usava mais droga, estava mais forte, mais confiante. E aí aconteceu uma coisa que eu nunca esperei. Ele começou a ajudar outros viciados. É isso mesmo, minhas filhas. Meu Antônio, que tinha passado pelo problema, agora usava a própria experiência para ajudar quem estava na mesma situação. O pastor chamou ele um dia e falou: Antônio, você tem um testemunho poderoso. Você passou pelo vício, pela mentira, pela quase destruição da sua família, mas venceu. Sua história pode ajudar muita gente. E foi assim que ele começou a falar na igreja. Contava a própria história, sem vergonha, sem esconder nada. Falava como tinha começado, como tinha mentido para mim, como quase tinha perdido tudo e como tinha conseguido sair. Muita gente procurava ele depois, pedindo ajuda, conselho. Mães desesperadas com filhos viciados, esposas na mesma situação que eu tinha estado. E o Antônio ajudava todo mundo. Ia nas casas, conversava, levava para o centro de recuperação. Se tornou uma referência na comunidade. Hoje, minhas filhas, já faz 5 anos que ele está limpo. 5 anos sem droga, sem mentira. E ele é crente de verdade agora. Vai na igreja todo domingo, mas não sozinho. Eu vou junto. A gente vai junto. Às vezes, quando a gente está voltando da igreja, eu olho para ele e penso em tudo que a gente passou. Em como chegamos perto de perder tudo. E agradeço a Deus por ter me dado força para não desistir dele. Porque no final, gente, o amor verdadeiro não desiste. Não desiste quando o outro erra, quando o outro cai. Mas também não aceita qualquer coisa. Não aceita ser maltratado, enganado. Amor verdadeiro é isso. Ficar junto nas dificuldades, mas estabelecer limites claros. Dizer: eu te amo, vou te ajudar, mas você precisa fazer sua parte. Se tem alguém aí assistindo que está passando por uma situação parecida, seja com marido, com filho, com qualquer pessoa da família, eu quero dizer uma coisa: não desista de quem você ama. Mas também não aceite ser maltratado, enganado. Ajude, mas cobre mudança. Ame, mas estabeleça limites. E, acima de tudo, busque ajuda. Ninguém consegue enfrentar esses problemas sozinho. Procure apoio na igreja, na comunidade, com profissionais. E é assim, minhas filhas. Às vezes a gente casa com uma pessoa e descobre outra. Às vezes quem a gente ama mais nos decepciona. Mas com amor, paciência, muita oração e limites bem claros, dá para recomeçar. Hoje meu Antônio é crente de verdade. Trabalha na igreja, ajuda outros viciados. E eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado força para não desistir dele. Porque no final, gente, o amor verdadeiro não desiste, mas também não aceita mentira. E se você gostou dessa história, dessa experiência que eu compartilhei da minha vida, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de ativar o sininho para receber as notificações. Toda semana eu venho aqui contar um caso real da minha vida, uma experiência que pode ajudar vocês também. Compartilha com aquela amiga que você sabe que precisa ouvir isso, que está passando por alguma dificuldade parecida. E deixa nos comentários se você já viveu algo assim, como resolveu, ou se tem alguma pergunta para essa vovó aqui. Um abraço no coração de cada um e até o próximo vídeo. Ô meus amigos, aqui é o Antônio, marido da Conceição. Vocês já ouviram a história toda pela boca dela, mas eu queria dizer umas palavrinhas também, do fundo do meu coração. Sabe, quando a gente cai num buraco fundo como eu caí, a gente acha que não tem mais jeito, que ninguém vai querer ajudar, que é melhor continuar mentindo, se escondendo. A vergonha é tanta que a gente prefere viver na mentira do que encarar a verdade. Mas o que eu aprendi é que não existe buraco tão fundo que o amor não consiga alcançar. Minha Conceição podia ter me deixado, podia ter me expulsado de casa, e com toda razão. Mas ela escolheu ficar. Escolheu lutar por mim quando eu já não conseguia lutar por mim mesmo. Isso é amor de verdade, meus amigos. Não é esse amor de novela, de música. É um amor que dói, que cobra, que bota limite. Um amor que diz:
Eu tô aqui, mas você precisa fazer sua parte. Eu digo pra vocês, se tem alguém que ama vocês assim, agradeçam a Deus todos os dias. E se vocês amam alguém assim, não desistam dessa pessoa, mesmo quando ela erra, quando ela cai. Hoje eu entendo que a mentira só leva a gente mais fundo no buraco. Cada mentira que eu contava era como se eu cavasse mais um pouquinho, ficasse mais longe da superfície, da luz. A verdade dói, machuca, envergonha. Mas é só ela que liberta. No dia que eu consegui olhar nos olhos da minha esposa e dizer toda a verdade, por mais difícil que tenha sido, foi o dia que comecei a sair daquele buraco. E agora, quando eu vou na igreja todo domingo, de verdade, não de mentira, eu agradeço. Agradeço a Deus por ter me dado uma nova chance. Agradeço pela minha Conceição, que não desistiu de mim. E agradeço até pelo sofrimento, porque foi ele que me trouxe até aqui. Então, meus amigos, se vocês estão num buraco parecido com o que eu estava, se estão vivendo de mentira, escondendo alguma coisa de quem ama vocês, parem. Parem agora. Contem a verdade. Busquem ajuda. Vai doer. Vai ser difícil. Mas é o único caminho. Porque no final das contas, não é a queda que define a gente. É como a gente levanta depois dela. E lembrem-se, não se inscrevam só no canal aqui. Se inscrevam também numa vida nova, de verdade, sem mentiras. Vale a pena, eu garanto.